Queridos, o tema de hoje é o dia dos dias. O Senhor me deu essa palavra essa semana. O dia dos dias. E aí, nós então, vamos citar muita palavra do Senhor. Por exemplo, nós vamos ler daqui a pouco 8 versos que está em Gênesis capítulo 7, que fala do dilúvio. Mas como meu irmão Kreber da Rúbia me fez 2 gentilezas essa semana, e conversando com ele falou que a palavra de Deus fala: o mundo não vai cair mais um dilúvio. Apesar da quinta-feira muitas pessoas falam o dilúvio, mas nós vamos ler 8 versos lá em Gênesis. Que vocês sejam sempre atentos quando fala no tempo, no dia, semana, anos. Nós vamos ler 8 versos em Eclesiastes capítulo 3. E nós vamos ler um verso em Apocalipse. 8, 8 mais 1. Gênesis, Eclesiastes e Apocalipse. Amém? Vamos lá? Então, Gênesis capítulo 7. Nós vamos ler do 1 ao 4 e do 10 ao 13, tá? Gênesis capítulo 7. Tem alguém que não sabe onde está Gênesis? Ninguém, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 7, do 1 ao 4. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Verso 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Meio da Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, quase no meio ali. Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8. Abra ali em Salmos, vai um pouquinho para frente, você vai achar Eclesiastes, tá? Capítulo 3. Salomão escreveu, o sábio Salomão, o rei de Israel. Qualquer coisa vai no índice e ajuda você. Eclesiastes capítulo 3. É que eu estou vendo alguns procurando e eu estou esperando. Não tem problema, temos tempo ali, tá? Eclesiastes 3. Eu acho que vocês deveriam ler mais Eclesiastes. Leiam mais Eclesiastes, que Joés gosta de Eclesiastes. Leiam. Vocês vão gravar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou,
tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. 30 vezes a palavra tempo aí, só por curiosidade. Não vamos fazer a exposição hoje disso daqui não, desse capítulo não. Talvez quinta-feira, quem sabe. Agora, Apocalipse, capítulo 9. Lemos Gênesis, capítulo 7, lemos Eclesiastes. Apocalipse, capítulo 9, nós vamos ler a parte A do verso 15. Apocalipse, capítulo 9, parte A do verso 15. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Mais ou menos são 105 vezes a palavra hora na Bíblia. São 1521 a palavra dia na Bíblia. São 254 vezes a palavra mês na Bíblia e 377 vezes, mais ou menos, a palavra mês, ano na Bíblia, né? Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para hora, dia, mês e ano. Mais de 1500 vezes a palavra dias na Bíblia. Eu quero falar para vocês que o filho é pregador, é mensageiro. O pai é pregador, é mensageiro. Mas o Espírito Santo é o maior pregador, o maior mensageiro. O Espírito Santo que pode ajudar, o Espírito Santo que pode consolar, o Espírito Santo que pode edificar, o Espírito Santo que pode encher, o Espírito Santo que pode curar, o Espírito Santo que te abençoe. Em nome de Jesus. Algum tempo atrás, a minha nora Alana perguntou: quais são as datas especiais para o Senhor? Rapidamente eu respondi para ela: meu casamento, nascimento dos meus filhos, casamento dos meus filhos, formação dos meus filhos, nascimento dos meus netos, aleluia. Só que depois eu fui refletir, eu esqueci de falar para ela uma coisa importantíssima, Alana, que foi do dia 3 de 10 de 1988, às 10 horas da noite, numa segunda-feira. O Senhor Jesus completou a obra de salvação na minha vida, eu cumpri com a justiça de Deus, fui batizado, lá em Londrina, na Avenida Brasil 350. Datas importantes. Eu não sei qual que é para você. Certamente você tem. Qual que é os dias preciosos da sua vida? O casamento, do nascimento dos seus filhos, do neto. Um curso realizado. Eu não sei. São muitos aí. Mas hoje eu quero falar para você do dia mais importante, mais fascinante da sua vida. Esse dia que está ainda por vir. Qual será esse dia? Eu quero falar para vocês uma história muito interessante na Escritura Sagrada, que está lá no livro de Reis, 2 Reis capítulo 20. O rei Ezequias ficou doente mortalmente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi até ele e falou: coloque a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. E saiu
ele virou para a parede, no leito estava, com úlcera, e orou ao Senhor. E falou: Senhor, eu tenho sido íntegro para contigo, fiel ao Senhor, obediente. E chorou amargamente. Antes do profeta Isaías sair, Deus falou para o profeta: volte e fale que eu vou curar o rei Ezequias, e que em 3 dias ele vai subir ao templo, e vou dar 15 anos de vida para ele. Essa história tão linda que está também relatada em Isaías 38. E o rei Ezequias falou assim: e qual o sinal que eu vou ser curado? O profeta Isaías falou assim: tem um relógio de Acás. Você prefere que a sombra avance ou que a sombra retroceda? Ele pensou e disse: para a sombra avançar é fácil, que a sombra retroceda. E a palavra do Senhor diz que Deus fez a sombra retroceder 10 graus. O relógio de Acás, que era um tipo de uma escada, eles vinham o horário. Isso, os estudiosos dizem que é mais ou menos 5 horas foi mudado. Houve o dia da doença, houve o dia da cura. Você pode ter ficado doente nesse ano 2025, mas foi curado, com a graça de Jesus. No meu caso, muitos de vocês. Isso nos ensina muitas coisas. Então, Deus estava mostrando que Ele estava voltando o relógio do tempo na vida do rei Ezequias. Curiosamente, no meu escritório, na minha biblioteca, eu tenho 9 relógios. E um dos que eu mais gosto é esse daqui, porque a minha esposa que me deu faz 30 anos mais ou menos. É um Champion. Queridos irmãos, Josué, até as crianças conhecem aquele hino: Josué orou e o sol parou. É lindo essa história. Leia Josué capítulo 10 e você vai ver lá. O Josué falou para o Senhor: os amorreus, os inimigos estavam atacando. E agora, então, o Josué falou com o sol: para em Gibeon. Falou com a lua: pare no vale de Ajalon. E parou. E eles venceram a guerra contra os amorreus. É lógico que a ciência fala que é a terra que gira em torno do sol, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando que o sol parou, aleluia, naquele dia. E sabe o que me diz a palavra? Não houve dia semelhante a este antes e nem depois. Há um dia que vai acontecer, que será um dia diferente de todos os outros dias, que não houve nenhum dia semelhante ao de Josué, nem antes nem depois. É verdade de que nós também podemos ter dias de tribulações. Apocalipse 2:10, o Senhor falou para a igreja de Esmirna e falou assim: olha, Satanás vai provar vocês, vai prender vocês por cerca de 10 dias. 10 dias, mas ser fiel até a morte, que eu vou dar a coroa da vida. Há também prazos de tribulações. 10 dias o Senhor falou. Há alguém que diga que teve o pior ano da sua vida, a gente pode escutar. Há uma semana que nós tivemos caótica aqui na região. Para os irmãos em Esmirna, houve-se 10 dias. Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro. E a Babilônia veio e aniquilou Jerusalém. E levou preso, acorrentado para a Babilônia. E foram-se 70 anos. Às vezes nós sentimos que parecem momentos de cativeiros, momentos de prisão.
Eu tive uma experiência, o ano retrasado, daquele calor intenso, eu não conseguia parar na minha cama, junto com a Naya, ia lá para a sala, e aqueles meses, sabe, que duraram tanto tempo. Aquele calor intenso. Mas é lindo demais quando você lê Josué capítulo 3, verso 30, em que através do eu, de um juiz levantado por Deus, um homem valente, corajoso, em que os moabitas tinham um rei bem obeso, gordo, e o Eude foi lá e aniquilou esse camarada. E sabe o que a Escritura Sagrada fala? 80 anos de paz. Isso não é maravilhoso? Isso não é glorioso? Nós vemos dias de doenças, mas dias de cura, dias de tribulações, mas poucos dias, muito tempo, anos de cativeiro, mas também 80 anos de paz, aleluia! Agora nós entramos na vida do Senhor Jesus, em que em Gálatas 4,4 está escrito: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quando chegou a plenitude dos tempos, que bonito isso, o que é isso, plenitude dos tempos? É Deus preparando o mundo para a chegada do seu Filho amado. Deus preparou, Deus organizou. Era o povo judeu com a religião, era os gregos com a língua, o conhecimento, o desenvolvimento, eram os romanos com as estradas e com as leis, com a política. E eu gosto muito de João, o apóstolo, escreveu o Evangelho, as cartas, Apocalipse. Mas eu amo João, e digo sempre, o ano passado eu disse várias vezes, e hoje eu digo publicamente: se você se sente um pouco morto, um pouco sem vida, leia João, você vai receber vida, vida de Jesus Cristo, vida da palavra de Deus. E quando está lá em comecinho de João, começo do ministério do Senhor Jesus, João capítulo 2, a festa durava uma semana, o casamento naquela época, comendo, bebendo, se divertindo, alegria. Acabou o vinho, não sei, talvez no meio. E agora, a Maria vai até Jesus e fala: acabou o vinho. Ele fala assim: minha senhora, madame, ainda não é chegado a minha hora. João 2,4. Um pouquinho mais para frente, quando nós chegamos no capítulo 7, o Senhor Jesus está pregando, fazendo um sermão, e a palavra de Deus diz: ninguém lhes pôs a mão, porque sua hora ainda não havia chegado. No mesmo está em 8:20, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não chegou. Agora, no capítulo 12 de João, quando os gregos chegaram até Filipe e queria ver Jesus, Filipe vai até André e fala: os gregos querem ver Jesus. Jesus aí fala: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E quando o Senhor Jesus está no cenáculo, em João 13, a ceia, ao lavar os pés, Jesus disse, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Estou sendo claro ou estou sendo muito rápido? A minha voz está muito alta? São tudo detalhes para que vocês recebam a palavra de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe no coração de vocês, e vocês sejam alimentados, sejam edificados, sejam exortados. Queridos irmãos, então diante desta introdução, desse meio que nós estamos caminhando,
Eu digo agora, faço uma pergunta para vocês. O que o Senhor me deu essa frase? Diante disso, como você vai viver seus dias? Como você vai viver seus dias? Primeiro eu quero citar para você o Salmo 31, verso 15. Nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. Eu quero citar para você Mateus 28, verso 20. E o Senhor Jesus falando: eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Aleluia. Você pode falar amém? Nós lemos hoje o Salmo 118, e o verso 24 fala: este é o dia que o Senhor fez, regozijamos e alegramos no Senhor. Como você vai viver os seus dias? Efésios capítulo 5, verso 15 e 16 fala: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Agora preste bem atenção, olhe bem para mim aqui. Verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Como você vai viver os dias? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Como você vai viver os dias? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Será que conseguimos remir o tempo assim? Ou assim? Será? Ou assim? Será que a gente consegue remir o tempo? Fica esta indagação. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Em 1 Crônicas 12, 32, os filhos de Zacar sabiam discernir os tempos. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, saiba discernir os tempos. Saiba discernir os tempos. Vivemos os tempos do fim. Os tempos do fim. Da consumação de todas as coisas. Como nós vamos viver os dias? Salmo 90. Depois do Salmo 23, é o meu preferido. O verso 2, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar os dias. Eu não tenho 54 anos, vou fazer 55 anos. A gente tem mania de contar o nascimento, né? A data. A palavra do Senhor fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para alcançar o coração sábio. John Piper fala: se você tem tempo para o café, você tem tempo para a palavra do Senhor. John Wesley falava: não tenho tempo para me apressar. Então, meus irmãos, diante de tudo isto, eu gostaria de finalizar para vocês, falando algumas coisas. O dia dos dias é o dia do encontro com amigos de aqui. Ah, que coisa maravilhosa eu poder dar um abraço em Benedita Lopes. Ah, que coisa bendita eu apertar a mão de José Lopes. Ah, que coisa gloriosa é eu poder estar junto com Maria Ribeiro Lucianos. Oh, que dia glorioso, dia do encontro com os amigos daqui. Foi a esperança expressada por Davi no dia da morte da criança que teve com Betseba. Segundo Samuel 12, 23, lembrei da Madalena. É esta esperança que serve de consolo para os que choram amigos em Cristo que morreram, de acordo com o ensino de Paulo. João viu grande multidão diante do Senhor, vestido com vestes brancas. Isso significa a proximidade com Deus e proximidade com outros como nós.
Haverá um dia em que estaremos com os santos de Deus, em perfeita paz, em perfeita comunhão, sem sombra de malícia ou maldade, desfrutando do amor do Criador. O dia dos dias, o dia do galardão, será o dia em que todo pequeno ato de pura bondade que fizemos será recompensada por Deus. O dia do galardão será o dia em que perceberemos que tudo que foi feito neste mundo em obediência ao chamado de Deus para a nossa vida valeu a pena. O dia da coroação, aqui temos uma cruz. A coroa é uma promessa para os fiéis. Já citamos hoje: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A coroa é a viva esperança dos cristãos. Que possamos cantar com as nossas vidas o que diz aquele hino: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa a trocar. O dia dos dias, é o dia do encontro com os amigos de aqui, é o dia do galardão, é o dia da coroação, é o dia do cessar dos sofrimentos, é o dia que vai acabar um ponto final em enchentes. O mundo que em vivemos é um lugar de fome, guerra, terremotos, pestes, revoluções, epidemias, ódio, perplexidade, falta de amor. A nossa irmã ainda orou hoje, Mateus 24, o amor esfriando. Falsos cristãos, falsos profetas, imoralidade, frustrações, angústia, senso do vazio interior, insegurança, insatisfação, medo, preocupações, tensões. O dia do cessar dos sofrimentos, o dia que vai acabar. O mundo pode ser comparado a um hospital, onde todos estão enfermos, pois esse mundo está em agonia, em chamas, em dores. O cristão não está isento de dores, mas há uma recompensa. Haverá um dia em que toda injustiça que recebemos terá o seu justo julgamento da parte de Deus. Deus mesmo enxugará as lágrimas dos que sofrem. Tudo isso vai cessar, acabar. Espera-nos, aguarda-nos um futuro glorioso. Essa é a gloriosa esperança do cristão salvo. O dia dos dias. O dia do aperfeiçoamento de todas as coisas. O pecado manchou a obra de Deus, porque escravizou a humanidade numa cadeia de erros. O pecado manchou a obra de Deus, porque quebrou a ordem determinada por Deus, para o bom funcionamento de todas as coisas. O pecado manchou a obra de Deus, porque tirou da criação a razão da existência. Pecado significa errar o alvo. Ninguém pode dizer que está isento dessa cadeia de engano, de erro, de caos, em que a desobediência de Adão e Eva colocou a criação. Estamos presos a essa cadeia de decadência moral, física e espiritual. Nesse dia, todas as coisas serão aperfeiçoadas. Naquele dia, Deus compartilhará conosco a glória do seu próprio ser, do seu caráter santo. Meus irmãos, tantas coisas nós ouvimos nesta manhã, citações bíblicas, pontos, verdades, reflexões. Mas o dia dos dias é o que agora eu gostaria de chamar a atenção para você. Agora, que você prestasse bem mesmo atenção, que você escutasse bem. Porque o dia dos dias é o dia de Cristo Jesus. É um dia
em que Jesus Cristo virá do céu. E a igreja precisa de estar diariamente falando Maranata, ora vem Senhor Jesus. É um dia em que Jesus virá buscar o seu povo escolhido, remido, eleito, predestinado. É o dia dos dias, é o dia de Cristo. É o dia mais fascinante que será da sua e da minha vida, quando nós estaremos olhando para os céus, com um sorrisão, com uma grande alegria, expectativa de vida, aonde que nós estaremos contemplando face a face o Senhor Jesus. Esse é o dia dos dias, é o dia de Cristo, aonde nós vamos ver o maravilhoso, aonde nós vamos ver o que é mais belo, o mais lindo, o mais formoso, o mais brando, o mais sereno, o mais extraordinário, o santo verdadeiro, ou aquele que é a vida, a bondade, a graça. Nós estaremos face a face com Ele, aleluia. O dia dos dias é o dia de Cristo. O céu é maravilhoso, é desejável por causa da presença de Jesus. Paulo falou que esse dia será como ladrão, Tessalonicenses 5:2. Também Pedro falou que esse dia será como ladrão. O ladrão vem buscar o que é mais precioso, que é vocês, que somos nós, é a igreja de Jesus. Só que ele não está avisando. O Senhor Jesus falou assim: olha, aquele dia e hora ninguém sabe, mas vai acontecer. Houve uma manjedoura, houve uma cruz, houve um trono, mas haverá um regresso. Será um dia de intimidade, profundidade, muita alegria. Esse será o dia. Um dia em que o pecado não estará mais presente, Satanás não estará mais presente, as dores, as doenças não estarão mais presentes, a fome não estará mais presente, aleluia. O dia de esse dia. Eu quero finalizar, que todos vocês, o Joésio coloque aqui para mim, Filipenses capítulo 1, verso 9 e 10. Finalizar com isto. A nossa irmã orou sobre a frieza do amor, e aí, e também faço esta oração. É importantíssimo você estar constantemente orando, todos os dias orando, todas as noites, todas as semanas, todos os anos. O apóstolo Paulo faz isso, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais. Não é para o amor esfriar, como diz Mateus 24, como a nossa irmã orou hoje. É para aumentar o amor aumentar. E para isso, para o amor aumentar, a gente precisamos de orar. Senhor, eu sou um frio, mas aumente o meu amor, aquece o meu coração. Senhor, aumenta o amor. E mais, em conhecimento e toda a percepção. Agora, o verso 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O dia de Cristo. O dia de Cristo. Ok? Vamos encerrar? Fique assentadinho. Depois vocês vêm cantar, que tem tempo ainda, tá bom? Fiquem calmos vocês. Eu vou orar uma vez mais. Aí depois de terminar a oração, vocês podem vir. Eu não sei como é que está seu coração. Feche seus olhos. Eu não sei como é que está a sua alma, a sua vida, mas o Espírito Santo sabe. Eu não sei como você vive os seus dias, como você viveu o ano de 2025, como você já viveu esses 19 dias do ano de 2025, como você viveu o ano de 2024, melhor dizendo. Como você está vivendo, se está do mesmo jeito do que do ano passado. Eu não sei.
Mas uma coisa é verdade: cada dia que passa se aproxima do dia de Cristo, o dia de Cristo. De repente, alguns entre nós pode estar sentindo que não está preparado para esse dia, que não está pronto para encontrar com o Senhor Deus, que sente que deixa muito a desejar, que está muito aquém, muito à margem. Mas neste dia 19, é dia de que o Espírito Santo toca no seu coração e te fortalece, e te renova. Antigamente, há uns anos atrás, um tempo atrás, eu tinha um vigor espiritual, eu tinha um desejo de Deus, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de congregar. Mas hoje eu não consigo malemar congregar. E vem no meu coração agora um texto de Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns, vede que o grande dia se aproxima. Ó Espírito de Deus, ajuda o meu irmão fraco, fortalecendo ele. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita-nos nesta manhã. Visita os que estão pela internet, em nome de Jesus Cristo. Visita vivificando, visita tocando, visita enchendo da Tua graça, da Tua força, para que cada dia, Senhor, desta semana, deste mês, deste ano, estejamos na Tua presença, e sejamos, Senhor Deus, revestido do Senhor, cheio do Senhor, em pé, Senhor, na presença do Senhor, naquele grande dia, Senhor. Oh meu Deus, o dia de Cristo, o dia da volta do Senhor Jesus. Nós queremos estar mesmo dizendo, ó Senhor, vivendo e, Senhor, aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Então, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, nos abençoe. Nós em nós mesmos somos fracos, não conseguimos, mas o Senhor, nós somos fortes e conseguimos. Abençoe, Senhor, os casamentos, os relacionamentos conjugais, Senhor, para que haja unidade, amor, aumente o amor, Senhor, cumplicidade, a fidelidade. Senhor, abençoe, Senhor, as finanças desses irmãos, dessa comunidade, o trabalho, Senhor, nesse ano de 2025, que haja produção, que haja crescimento financeiro, Pai, que assim como espiritual, financeiro, que, Senhor, nós venhamos honrar o matrimônio, a família, é o nome de Jesus, Pai. Prepara, Senhor, aquilo que tem que ser preparado, Senhor. Dá livramento, livra, Senhor, nós do mal, livra nós da tentação, livra nós do diabo, livra-nos, Senhor, porque ele anda ao derredor, rugindo como um leão querendo nos devorar. Mas, Senhor, coloca os teus anjos no nosso redor, Senhor, acampa os teus anjos, Senhor, e que nós sejamos mesmo, Senhor, guardados por Ti. Nós oramos assim, nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos essas bênçãos para a Tua glória, com ações de graça. Amém? Quando o dia da angústia chegar, o que será?